O Tribunal de Contas do Estado arquivou ontem o processo que pedia a investigação do contrato da empresa Emparsampo com a Prefeitura de Manaus para asfaltamento de ruas aqui da cidade. Em compensação, o Pleno do TCE aplicou 161 mil em multas e determinou a devolução de mais de 60 mil aos cofres públicos por irregularidades nas prestações de contas de prefeitos e ex-prefeitos do interior. Para falar sobre esse e outros assuntos, Érico Desterro, presidente do Tribunal de Contas, é o nosso convidado de hoje. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro, a gente gostaria da sua opinião sobre essa aprovação agora da ficha limpa já para essas eleições. Você acha que isso vai fazer uma grande diferença no cenário político? Com certeza. Isso é um anseio da sociedade, né, de afastar do processo eleitoral todos aqueles que tiveram algum problema de gestão, né? Então, a lei da ficha limpa, é preciso que se diga, ela é voltada não para a atividade dos tribunais de contas, mas para aqueles gestores que tiveram condenações por tribunais judiciais. Como todos sabem, o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. Claro que o Tribunal de Contas reflexamente está atingido pela lei, quer dizer, essa lei importa para a atividade do Tribunal de Contas, porque estas decisões que vão para o Poder Judiciário tiveram, na sua maioria, origem dentro do Tribunal. Isso dá força ao Tribunal de Contas, impede que essas decisões do Tribunal fiquem interminavelmente sendo discutidas dentro do Poder Judiciário com esta solução que foi dada pela lei da ficha limpa. Pois é, demorou, né? Mas até que enfim chegou. Foram 2 anos aí, 11 sessões até que saísse essa decisão. Finalmente o senhor acredita que isso vai ajudar a moralizar o processo eleitoral como um todo aqui no Amazonas e no país inteiro? Eu não tenho dúvida que isso é mais uma contribuição nesse sentido, né? A legislação já havia sido modificada em alguns sentidos, nós percebemos que o processo eleitoral tem sido melhor de uns anos, de eleições para cá, mas agora me parece que esse é um ponto importante. O gestor sabe que ele não poderá participar mais de eleições se ele tiver condenações de um tribunal de justiça, por exemplo. Se o Tribunal de Justiça condená-lo por uma série de crimes listados, e é amplo o rol de situações que pode levar a isso, ele sabe que estará afastado do processo e ele tende a tomar mais cuidado, né, com a sua prestação de contas, com os seus atos de gestão, ele tende a ser mais responsável. Isso vem ajudar até a memória fraca do povo, né? Porque a gente vive tocando nessa tecla de que, infelizmente, o brasileiro é um povo desmemoriado. Não sei se é o brasileiro, mas de uma forma geral, nós damos muita importância às coisas que estão acontecendo naquele momento e esquecemos que situações semelhantes já ocorreram e nós negligenciamos um pouco o que passou, não é? O senhor explicou que a lei de ficha limpa não diz respeito diretamente ao Tribunal de Contas, né? Porque a decisão, na verdade, tem que partir de um colegiado de juízes. Mas só para a gente explicar para o nosso telespectador, como é que funciona esse trâmite? Depois, por exemplo, o Tribunal de Contas reprova as contas de um determinado prefeito ou de um presidente de Câmara. Para onde isso é encaminhado e qual é o curso que o processo recebe? Muito bem. Depende, né? Se for o chefe do Poder Executivo, um prefeito, por exemplo, o tribunal não julga, o tribunal emite um parecer, manda para a Câmara de Vereadores julgar o prefeito. Muito bem, lá ele tem um julgamento. Ainda assim, ele pode sempre recorrer ao Poder Judiciário se achar que nesse julgamento, ou feito pelo Tribunal de Contas, ou pela Câmara, pelo Poder Legislativo, houve algum vício de legalidade. Por exemplo, ele não foi notificado devidamente para se defender. Mas atenção, porque o Poder Judiciário só pode rever as decisões do Tribunal de Contas quanto a esses aspectos processuais, porque o mérito, se as contas estão regulares ou não, essa apreciação é do Tribunal de Contas. É a Constituição Federal que dá competência aos tribunais de contas para que eles apreciem a regularidade dessas contas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo que um prefeito tenha tido as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, pode ser que ele não responda a nenhum processo criminal por isso? Pode ser, porque... Mas pode ser que não também. Pode ser que não. Ele pode assim ser... fica impedido de se candidatar. Ainda assim, mesmo que não haja a configuração de um ilícito penal, ele pode ter cometido alguma irregularidade de gestão, né, na execução orçamentária e financeira, por exemplo, que inviabiliza a aprovação das suas contas e, tendo as contas sido julgadas irregulares,
ele então está afastado do processo, ele pode vir a ser afastado do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral. Agora, doutor Érico, Natália, tem uma coisa que ainda provoca muito polêmica, mesmo com essa decisão do STF, que é a questão muitos juristas dizem que a lei não deve retroagir para prejudicar. Nesse caso, isso já não vale mais, isso caiu por terra? Com a decisão do Supremo, está claro que neste ano, todas as situações já constituídas serão consideradas para efeito da inelegibilidade. Não se pode dizer o seguinte, olha, só a partir da entrada em vigor da lei, que se eu tiver 2 condenações, eu vou poder ficar inelegível. Não. O Supremo definiu de forma diferente. Doutor Érico, vamos mudar um pouquinho de assunto. Pois não. Ontem também o Tribunal de Contas resolveu arquivar um processo que aí investigava denúncias contra a empresa Imparsanco, ou seja, uma empresa contratada pela Prefeitura para asfaltar vias da cidade. A gente da imprensa noticiou isso com muita veemência, porque nós constatamos, agora a gente não tem aqui a matéria para mostrar, mas constatamos que ruas que constavam lá como asfaltadas sequer existiam. Muitas vezes a rua terminava no meio de um matagal, enfim. Por que esse processo foi arquivado? Bom, primeiro, esse processo teve uma relatoria, não é? Que, compulsando o que foi demonstrado, entendeu que, de uma forma geral, estava regular, né? A execução do contrato estava regular. Essa já é a segunda. Na realidade, o tribunal, ao arquivar ontem esta representação, apenas seguiu o que já tinha feito antes, porque num outro momento, de uma representação partida do próprio Tribunal de Contas, o tribunal já havia se manifestado no sentido de que as irregularidades não foram comprovadas. Na época, eu confesso, não sei dessa reportagem, não acompanhei isto, porque inclusive não era o relator, mas eu me lembro de uma afirmação do conselheiro Josué Filho que, por amostragem, ele próprio havia comparecido e havia constatado a regularidade do contrato, né? Claro que o Tribunal de Contas agiu por amostragem, foi nos locais onde havia sido feita a indicação, e se eventualmente aconteceu isto que a reportagem relatou, isto não foi relatado no processo, pelo menos. Porque houve 2 momentos diferentes. De fato, teve um primeiro momento e depois um segundo momento. E, pelo visto, então, nesse segundo momento não se foi, de fato, aos fatos. Ficou com a primeira investigação. Foi com a primeira investigação. E eu também não sei lhe dizer, porque, veja, esse contrato da Imparsanco estava em execução, né? Não sei até se ainda está em execução, não confesso que não sei, mas estava. Eu não sei dizer se no momento em que se constatou que não havia sido feita a recuperação, se o contrato já estava completamente executado. Pode ser que depois, porque o contrato era amplo, alcançava muitas ruas. Então, às vezes, começaram por um bairro ou por certas ruas e alguma rua ainda não havia sido contemplada. Estou dizendo, não sei lhe dizer, pode ser que isso também seja desta maneira. Doutor Érico, o senhor assumiu o TCE em dezembro agora de 2011, faz pouco tempo, mas já fez algumas mudanças bem significativas. A gente viu recentemente a mudança no regimento interno da casa, né? Isso possibilitou aí que as contas de gestores sejam julgadas com mais celeridade, com mais agilidade. E a gente viu também que as prefeituras aí, de acordo com o TCE, já vão ter que devolver R$160 mil aos cofres públicos, né? Essa mudança nesse regimento, essa mudança dentro do TCE foi fundamental para a gente ver aí essa desburocratização? Deixa eu lhe dizer, nós realmente fizemos algumas mudanças internas, mas essa a que você se refere é feita através de uma lei, de um projeto de lei que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa e que ainda não foi aprovado. Está sendo discutida lá. Uhum. Aliás, está dentro do prazo, não é? Precisa realmente que haja discussão por parte da Assembleia. Há proposta de emenda dos deputados José Ricardo e também do deputado Marcelo Ramos, não é? Então, e isso é absolutamente natural, desde que essas emendas elas sejam constitucionais, desde que elas venham a auxiliar aos princípios orientadores dessas mudanças, para nós, Tribunal de Contas, não há impedimento nenhum, mas tem toda a razão. As nossas mudanças são todas no sentido de que se dê celeridade. Nós estamos adaptando a nossa lei orgânica, que é de 96, o advento da internet, por exemplo, ainda não existia, não é? A internet, com esta conotação que tem hoje, não existia, não é?
Então, esse projeto nós estamos aguardando e certamente vai dar grande celeridade ao processo. Doutor Érico, infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente vai pedir que o senhor retorne novamente ao ponto crítico, porque temos um assunto crucial ainda para tratar, que é o acompanhamento das obras da Copa, que é uma preocupação de toda a população brasileira, que é se de fato esses dinheiros vão ser aplicados da forma devida. Mas aí fico por uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado.